eu quero dar um recado final, trazer essa notícia. Arboleda, zagueirão do São Paulo, aceitou as condições do clube na renovação de contrato, que agora está encaminhada, muito próximo de renovar. Deve, no máximo até a semana que vem, assinar a renovação de contrato. Então, o Arboleda e o staff dele se reuniram, aceitaram as condições do São Paulo, e essa renovação de contrato com o tricolor paulista está próxima de acontecer. Fim do tabu, fim das minhas cobrinhas, fins da minha paciência. E a gente pergunta aqui se esse fim todo do lado do Corinthians significa um novo começo para o São Paulo. A vitória de ontem faz o São Paulo favoritaço domingo? É o melhor time da temporada neste começo? Então o time do Carpini é favorito à Supercopa ou não? É o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro. A coisa vai bem para o São Paulo nesse começo. Foi uma vitória importante. E o São Paulo tem elenco, o São Paulo tem time. Acho que o São Paulo vai brigar em cima esse ano. Eu vejo dessa forma, o São Paulo se afirmando. Eu acho que o São Paulo vai ser páreo para qualquer time hoje, agora no campeonato, esse ano, na temporada, porque o São Paulo tem um elenco bom e o Corinthians não. O Corinthians vai sofrer muito até arrumar um time regular. Falávamos disso ontem e foi o que aconteceu. Ganhou o São Paulo, com folgas. O placar de 2-1 é até mentiroso. Aquele finalzinho de jogo que parecia que talvez até pudesse aparecer um empate, seria uma injustiça. O São Paulo foi melhor do que o Corinthians o jogo inteiro. Agora, essa história do Claudinho aí, com todo respeito ao Samir, eu não estou criticando a nota dele, eu estou criticando as tentativas do Corinthians. Porque o Corinthians vai provavelmente colocar o Claudinho junto com o Gabriel e com o Borré. E vai fazer um ataque espetacular. Gabriel, Borré e Claudinho. Que espetáculo, hein? O ataque dos sonhos impossíveis. O Corinthians não tem dinheiro para contratar o Claudinho, como não tinha para contratar o Gabriel, como não teve para contratar o Luiz Henrique. Essa é a verdade. O Corinthians gosta de vender sonhos. E aí, na hora H, o que acontece? Pedro Raul. A realidade do Corinthians é Pedro Raul, um atacante que faz até uns gols, mas é um baita caneleiro. Então, a verdade é que a situação do Corinthians é muito difícil. É muito difícil. O Marco Antônio citou bem o zagueiro, né? Félix. É uma exceção. Esse aí é o único jogador que realmente o Corinthians trouxe que é bom jogador. O resto tudo é meia boca, solução. Pensar em contratar o Pablo, gente. Pelo amor de Deus. Aí realmente é uma situação. E pior, hein? O Botafogo agora parece que está tentando atravessar o Pablo, porque não se conformou do Corinthians também querer o Mateuzinho, e o Mateuzinho não querer ir para o Corinthians, não querer ir para o Botafogo. Então a situação está lá uma complicação danada, porque o Botafogo queria o Mateuzinho, mas como o Corinthians também quer, e o Mateuzinho passou pelo Corinthians, o Mateuzinho também é um criador de caso infernal, já não quis ir para o Bragantino, agora ele não quer ir para o Botafogo. Então o Botafogo, vamos assim dizer, de birra, para não usar uma outra palavra mais forte, resolveu que quer também o Pablo. Gente, o Pablo era melhor ter ficado com o Gil. Nós conversamos sobre isso ontem também. O Gil, com toda a idade dele, é muito melhor que o Pablo, que também é um veterano. O Gil pode ser mais velho, mas o Pablo também já é um zagueiro que passou de 30 anos. Então, olha, eu prevejo um ano muito difícil para o Corinthians. Muito difícil. Você acha que passará o ano inteiro de covinhas off, Marília. Porque realmente nada indica que a coisa vai melhorar. Não faz sentido o Corinthians tentar contratar o Claudinho no momento desse. Eu pensei, depois de todos esses problemas que o Corinthians teve, o baque que o Augusto Melo deve ter sentido 20 dias depois, com alguns erros importantes, pensei, acho que ele vai segurar um pouco a onda, aprender um pouco com os erros que teve, né? Questão do Veríssimo, do Gabigol, anunciar Rodrigo Caetano, vai de bet, tudo isso que a gente já falou nesses últimos programas. E agora, com a notícia de que ele tá querendo contratar o Claudinho, a impressão é que ele continua exatamente com o mesmo erro. E assim, sinceramente, o Mano falou ontem na coletiva, falou, talvez a gente tenha começado com expectativa um pouco alta. Tá na cara que isso tá jogando contra o Corinthians, porque a expectativa do corintiano, do diretor, do elenco, vamos ter um time aqui, Gabigol, Romero, o Veríssimo que já foi embora. E não, na verdade é um time que saíram 12, 13, 15 jogadores e contrataram 3, 4. O Félix Torres, que estava indo bem, que todo mundo falou que era o zagueiro que ia dar certo, ontem no gol do Caleri eu já achei que ele deu uma falhada estranha. Então não sei se foi um erro localizado ali, se foi um pouco da pressão, uma desorganização coletiva, porque o Fagner também estava errado, uma marcação completamente errada do Corinthians. Depois teve o Caetano dando uma abraçada completamente desnecessária, que eu até achei que se passasse o amarelo ali seria ok, mas dá para dar o vermelho. Então assim, o Corinthians está errado em muitas formas, e aí a diretoria, que teria o papel de encaminhar, direcionar, não está encaminhando. E olha, que é curioso o que eu vou falar aqui, e o Neto virou até meme pelo que ele falou, pelo que eu vou falar aqui. Até o gol do São Paulo, o Corinthians estava jogando bem.
era assim, não é que estava dominando o jogo, mas estava jogando melhor do que a gente estava acostumado, melhor do que eu estava esperando. E aí a questão do Neto, que virou até meme, ele falou e no segundo seguinte o São Paulo fez o gol, né? Mas o Corinthians estava até que ok. E aí foi o lançamento de Cristiano Ronaldo, do Wellington Rato, um domínio maravilhoso do Caleri e erro seguido do Félix Torres e do Fagner. Mas assim, o Corinthians, de fato, não dá sinais de que vai melhorar. E quando eu imaginava que a diretoria poderia mudar o rumo e tal, não muda o rumo, não melhora. E agora me aparece com essa notícia de Claudinho, Renato. Então, me parece realmente, como você disse, que Marília continuará com covinhas off pelo resto da temporada aí. Não dá mais. Não tem valores individuais. Tem muito pouco ali para tirar. Sabe? Precisa de jogador, precisa de talento. O Fagner mesmo, é um jogador experiente, tal, jogou mal. Para mim, a falha maior foi do Fagner no gol do São Paulo. O Félix sai atrás para alcançar o centroavante de São Paulo, o Caleri, que fez um belo gol. O Cássio também falha, é lento e vai pelo lado errado. Então, que culpa tem o treinador num lance desse? Sabe? O problema são valores individuais, é time, é elenco. Sem isso, ninguém faz nada, nenhum treinador. Passou um monte aí no ano passado, ano retrasado, e o que se viu é o Corinthians mal. O Corinthians mal, não brigando lá em cima, por falta de talento no time. Claudinho seria um armador talentoso que o Corinthians precisa, pouca gente tem, mas deve ser outro papo furado. Presta atenção, Marília, eu sei que você gosta muito da vitória, eu também, eu acho que é importantíssima a vitória do São Paulo, foi maravilhoso, acabou com o tabu, o São Paulino está feliz da vida, confiante para domingo, mas para analisar o desempenho, eu acho que o São Paulo poderia ter feito um pouquinho mais. Isso não significa que está ruim, não. Mas no desempenho poderia ter sido um pouquinho mais. Por conta disso, inclusive, eu acho que o Palmeiras segue como favorito para essa Supercopa. São Paulo ganha um gás importante, ganha uma confiança importante, aquela cena no vestiário é muito bacana, você vê um time unido, todo mundo abraçado, comemorando. O Carpini ganha um respaldo importante também, ele fala lá, não caí de paraquedas aqui, não estou aqui por acaso, é legal, mas o grande teste mesmo é contra o Palmeiras. E por que eu acho que o Palmeiras ainda é favorito? Porque, é óbvio, é um time que tem o mesmo treinador, a mesma comissão técnica por mais de 3 anos, é um time que é bicampeão brasileiro, é um time que ganhou do Flamengo no início do ano passado esta mesma competição, então é um time que está talhado, está competindo em todos os lugares que entra sempre. É verdade que o São Paulo é um dos times que mais causa dificuldade ao Palmeiras e ao Abel Ferreira. Era com o Crespo, era com o Rogério Ceni, com o Dorival e agora pode ser com o Carpini. Quanto tempo o São Paulo gosta de ficar com a bola? Esse é um time muito mais vertical, a gente viu no lance do gol do Caleri, mas também quando o time joga em casa. É um time que não rifa a bola, é verdade, mas é um time que tem menos apreço pela posse de bola na porcentagem. E acho que é um time que deu o Carpini dá ao Wellington Rato uma camisa titular absoluto, né? Se tinha alguma dúvida quem ia jogar no quarteto da frente, a importância do Wellington Rato na bola parada e também nas assistências pela direita dão a eles esse status agora. Eu acho o time do Carpini realmente mais objetivo do que o time do Dorival. Quer dizer, joga de maneira mais objetiva. Não dá ainda para dizer que o time é mais objetivo, porque, afinal de contas, o time do Dorival ganhou a Copa do Brasil. Mas eu acho um time realmente, você tem toda a razão, mais vertical, mais direto, mais voltado para o gol do que para a posse de bola. O corte, sim, o São Paulo tem criado algumas dificuldades para o Palmeiras, mas domingo eu sou Palmeiras em termos de prognóstico. Não sou Palmeiras nunca. Em termos de prognóstico, eu sou Palmeiras com folga. Acho que se o Carpini conseguir ganhar essa Supercopa, você falou, e a gente comentou ontem, né, a história da arrebentação, né, das ondinhas, lembra que a gente fez essa figura de imagem? Será que ele consegue passar? Eu acho que a primeira onda ele passou. E aí, mesmo que ele tome um caldo, como os cariocas chamam aqui quando você leva uma onda na cabeça, mesmo que ele tome um caldo contra o Palmeiras, isso não vai atrapalhar a temporada dele, não. Ele já passou, a primeira onda da arrebentação ele já passou, e agora o que vier é lucro. Eu acho que o São Paulo complica, tem condição de fazer um jogo difícil, o Palmeiras, que também não está jogando isso tudo, é começo de temporada, não vejo esse favoritismo, não. Em tese, o Palmeiras é favorito por tudo que ganhou, por tudo que vem fazendo, mas vejo o São Paulo com potencial para engrossar o jogo. Acho que vai ser um jogo difícil, começo de temporada engana muito sobre a condição das equipes. Eu vejo o São Paulo até um pouco mais desenvolto que o Palmeiras nesse começo. Então, para mim, é jogo duro, um clássico pegado, difícil para os dois lados. No primeiro gol!